Mãozinhas do Arte com Godó em Ação, Enem 2014, para uma temática extremamente importante, que é a questão aí do funk, né? A gente tem o funk aí como referência, a gente tem uma questão que fala sobre o hip hop, não é isso? Então, quando a gente pensar nesses elementos, a gente deve pensar automaticamente na importância desses valores. Esses dois elementos, eles estão inseridos dentro de uma ideia, olha lá minha mão sendo suja aqui, que gostosinho, dentro de um contexto de arte urbana, né? Uma arte urbana que é um tema extremamente recorrente aí no vestibular. Então, acho que a gente deve estar dando uma olhada com atenção. A gente percebe que o texto aqui ele vai falar sobre o contexto histórico e tal, quando os bailes black nas periferias, olha lá, a gente está falando de algo associado às periferias dos grandes centros urbanos. Então, a gente está aqui trabalhando a ideia de periferia, uma linguagem aí das periferias, né? A gente poderia talvez até pensar num grito, né, dos excluídos, né? Dos excluídos, certo? A gente poderia pensar aqui numa canção, por exemplo, é som de preto, mas quando toca, como é que é? É som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado, não é isso? Então, interessante, né? A gente critica, a gente fala mal, a gente não tem conexão, existe uma separação muito grande entre a sociedade, uma minoria que detém o poder e uma maioria que vive aí com grandes dificuldades, mas é o som que quando toca, né, ninguém fica parado. Então, é algo para a gente refletir. Embalados pela black music americana, milhares de jovens se encontram nos bailes do final de semana como uma alternativa de lazer antes inexistente. Essa é uma discussão muito ampla, que tem sido discutida muito, inclusive nos últimos tempos teve até um incidente, né, na verdade, uma tragédia, e alguns jovens morreram, acho que uns 14, uns 15 jovens morreram, pisoteados, depois que a polícia fez uma ação numa dessas favelas, acho que foi em São Paulo, e que estava tendo lá um baile funk, um negócio desse, e que eles foram lá terminar aquilo ali, encerrar, e acabou gerando corre-corre e gerou esse problema. Por quê? Porque esses jovens eles não têm alternativas de lazer e coisas do tipo, porque esse lazer é muito mais instigante, mais interessante, na verdade, para aqueles que detêm um poder aquisitivo, né? Que pagam uma quantia para poder ir ao cinema, pagam uma quantia considerável para poder ir a um shopping, a um passeio, a um teatro, você está entendendo? A um show de um desses caras da música. Então eles montam, né, os seus próprios, essa galera da periferia, os seus próprios bailes, as suas próprias ações, para que eles possam ter um lazer, né? Em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, formavam-se equipes de som que promoviam bailes, onde foi se disseminando um estilo que buscava a valorização da cultura negra. Olha que interessante, é o grito dos excluídos, a voz das minorias aí, a valorização da cultura negra, tanto na música, na roupa, no penteado. Os valores culturais aqui, eles são muito interessantes, né? Eles trazem uma série de reflexões sobre comportamento, sobre sociedade e que envolve várias questões, como foi dito aqui. A roupa, né? No caso, a moda, a forma de falar, né? As gírias, forma de falar, uma linguagem própria, né? Uma linguagem própria. Penteados, né? Como foi dito aqui. Estilos musicais diversificados que abraçam ali letras que muitas vezes acompanham a dificuldade dessa sociedade, enfim. A indústria fonográfica descobriu o filão e lançando discos de equipe como as músicas dos sucessos dos bailes, difundia a moda pelo restante do país. Então, é como eu falei, é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Então, o cara pega isso e agora o cara lá com poder aquisitivo lá
do bairro nobre, da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil. Esse cara agora ele vai dançar, ele vai curtir essa música e não vai ficar parado, como diz a canção. A presença da cultura hip hop no Brasil, olha lá, caracteriza-se como uma forma de, diante do que tudo o texto trouxe, diante dessas reflexões que a gente trouxe, de uma forma de lazer gerada pela diversidade de práticas artísticas nas periferias urbanas. Interessante, né? Mas vamos ver o resto. Subversão proposta da sua proposta original já nos primeiros bailes. Não. Né? Entretenimento inventada pela indústria fonográfica nacional. Também não. Afirmação de identidade dos jovens que a praticam. Opa, olha lá, o texto trouxe uma reflexão sobre isso. Reprodução da cultura musical norte-americana. O texto trouxe, mas a gente está falando dos valores culturais. A presença da cultura hip-hop no Brasil caracteriza-se como uma forma de lazer gerada pela diversidade de práticas nas periferias urbanas ou pela afirmação de identidade dos jovens que praticam. Eu acho que a letra A e a letra D são muito interessantes, mas eu acho que a letra D ela acaba abraçando melhor, porque a gente está falando do texto todo, da valorização da cultura negra nas roupas, nos penteados, no estilo de ser, no estilo de agir e tal. Então a letra, o grito dos excluídos, o grito da periferia, dos favelados, então é uma afirmação da identidade dos jovens que praticam. Então acaba sendo muito mais interessante dentro desses valores culturais que foram ditos aqui para vocês. Beleza, galera? Vamos nessa. Forte abraço para todos aí.